Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos. Talvez alguns aí recebam um bom dia, outros aí boa tarde ou boa madrugada, né? Temos gente de diversos lugares. Sejam bem-vindos, recebam a nossa saudação. Já temos muitas pessoas de diversos lugares do Brasil e também já do exterior, né? Um abraço aos queridos que nos acompanham desde Portugal, como a gente já pode ver que estão presentes. Sejam bem-vindos. Olha só, em Portugal, 4 horas a mais, mas a turma está ligada, né? Sejam muito bem-vindos ao nosso curso IBNU, que terá vários professores. Eu estou dando início, a gente vai interagir durante esses próximos 2 meses. E aqui nós vamos, assim, no curso de quarta-feira, estamos falando de elementos muito práticos, né? E nesse curso de quinta-feira, os temas têm a ver com questões um pouco mais teológicas. Então, a gente está falando de Bíblia e teologia em sintonia. Talvez você ouça e fale, mas Bíblia e teologia não é a mesma coisa? Não é, né? A Bíblia é a Bíblia, é o texto revelado, né? É a diretriz, a referência da comunidade da fé, mas a teologia é a reflexão que se faz sobre a Bíblia e sobre a experiência da fé. E às vezes é uma coisa curiosa, né? Às vezes a Bíblia e a teologia de um determinado grupo, de uma determinada comunidade, ou mesmo de um estudioso, pode entrar numa relação assim de ruptura, distanciamento. Então, o que que a gente vai ver no nosso curso aqui? A gente vai estar falando hoje, a nossa aula é sobre alianças na Bíblia. Vamos falar sobre libertação e salvação, shalom, paz e plenitude, o conceito de reino de Deus, como é que fica a questão de Deus e o dinheiro e os elementos da realidade material, os nomes de Deus, alma, coração e mente são coisas muito diferentes ou não, o templo e a casa de Deus, e depois Pai, Filho e Espírito Santo. Nós vamos tratar desses temas. Então, hoje, a gente começa falando sobre as alianças e convida a todos aí a, né, entrarem em sintonia e mandarem aí, já prepararem as suas perguntas, já aí, depois da nossa exposição aqui, terem a oportunidade, né, de interagirem para que a gente possa conversar de maneira favorável sobre essa questão. Então, vamos lá. É muito interessante a gente observar que, quando a gente pensa em fazer um estudo teológico, um estudo aprofundado sobre a Bíblia e sobre a fé, nós temos, vamos dizer assim, as diversas expressões teológicas dentro da história da igreja. Então, você fala, olha, existe a teologia católica, a teologia evangélica, existe um enfoque mais luterano, existe um enfoque mais calvinista, existe um enfoque mais dispensacionalista, tem uma teologia que é chamada mais batista, mais pentecostal. Então, essas discussões, elas são discussões da história e da organização sistemática da teologia. Mas quando a gente deixa um pouco essas coisas fora do cenário e a gente vai lidar propriamente com a Bíblia em si, então a gente faz o que a gente chama de uma teologia bíblica, quer dizer, esquecendo as caixas que foram criadas na história e na tradição teológica que a gente conhece, olhando para a Bíblia, somente para o texto, quais são os elementos assim que aparecem com muita força, com muita determinação, com muita clareza. E não há dúvida que existem alguns temas que, vamos dizer assim, eles são pertinentes, eles estão por toda parte, né? E quando eles aparecem no cenário, eles mostram assim uma presença e uma discussão aprofundada na Bíblia.
E a gente tem alguns temas que merecem essa atenção. E tem um assunto, tem um tema que exatamente é um assunto fundamental, que desde o início da realidade, né, que a gente encontra no texto bíblico, merece uma atenção. E esse tema é o tema das alianças. A palavra aliança no hebraico é a palavra que nós dizemos berit, berit, né? E brit, ou berit, é uma expressão que tem sido traduzida, uma palavra que às vezes é traduzida como aliança, às vezes como concerto, às vezes como pacto, e é a ideia essencial que existe nessa palavra é de um acordo, é de uma espécie de tratado que existia entre duas partes. E como é que isso aparece na Bíblia? Qual é o sentido de aliança e por que que o tema é tão importante? E aí a gente começa a entrar num assunto que é muito significativo e talvez seja a razão principal porque tantas pessoas se confundem na hora de estudar a Bíblia e acabam não entendendo bem o texto e acabam tendo dificuldade de interpretar o texto e até chegam a conclusões, vamos dizer assim, fora de propósito, fora de lugar, né? E como é que essa questão da aliança tem a ver com isso? Então vamos lá. O texto bíblico é uma narrativa que surge da experiência profunda, começando com os antigos israelitas na sua experiência com Deus, e ali você tem o registro, vamos dizer assim, dessa manifestação peculiar do sagrado de Deus revelado na experiência do povo de Israel, numa proposta de explicação para o ser humano, dizendo de onde nós viemos, de onde vieram os nossos problemas, e quem somos nós e para onde estamos indo. E aí, nessa caminhada, esse texto bíblico aparece, aí que está a grande importância, num cenário histórico e cultural específico do mundo antigo. Então, muita gente, quando lê a Bíblia, às vezes se esquece, né? Que o texto foi escrito há muitos séculos atrás, que nós temos elementos linguísticos, literários, culturais muito diferentes. Quer ver um exemplo disso? Às vezes as pessoas dizem, nossa, eu não entendo, né? Por que que no tempo de Moisés precisava ter sacrifício de animais? Deus, por acaso, precisa de sangue de bicho? Que coisa mais cruel, esquisita, né? Não tem sentido um negócio desse. E como é que a gente entende isso? Aquele povo era um povo nômade pastoril, que estava vivendo em ambientes áridos e semiáridos, uma cultura que você encontra no Oriente Médio até hoje, nas regiões mais desérticas. A única coisa que esse povo tem é exatamente os seus rebanhos. Então, eles só têm cabras e ovelhas. A vida deles, a alimentação deles, o cotidiano deles é esse. Então, a pergunta simples é: o que mais eles poderiam oferecer a Deus? Simplesmente o que eles tinham. Então, quando você entende esse cenário, a coisa fica muito mais clara, porque a pessoa indevidamente lê o texto bíblico como se ele estivesse lendo o texto sem essa realidade histórica, cultural e sem entender o contexto e, de fato, aí ele vai ficar com a mente embaralhada, vai ter conclusões indevidas a respeito da Bíblia. Eu conheço muita gente que faz bobagem com o texto bíblico e pessoas que são indevidamente críticas da Bíblia porque não entendem direito o que o texto está dizendo. Então, o que que acontece? O povo de Israel na antiguidade não era um povo que existia de uma maneira sem qualquer conexão com a realidade à sua volta. Lembre-se do que o próprio livro de Gênesis vai dizer para a gente que Abraão saiu de Ur dos Caldeus, da região da Mesopotâmia, onde depois se desenvolveu a famosa Babilônia, e de lá ele foi para a terra de Canaã.
Isso quer dizer que Abraão faz parte desse grande mundo do Antigo Oriente Próximo, e que falavam línguas semíticas que tinham elementos culturais semelhantes. Então, quando você lê a Bíblia no tempo, ah, vamos dizer, dos seus primeiros livros, você tem que entender o que era a realidade do mundo do Egito, tem que entender qual era a realidade da Mesopotâmia, da terra de Canaã, das culturas que havia, que estavam ali ao norte da terra de Israel, né, onde hoje é o Líbano, na antiga Fenícia, e aí a gente consegue ter uma compreensão mais adequada. Então, o que o mundo antigo tinha? Tinha exatamente esses tratados, essas parcerias que existiam entre as pessoas. E como é que a Bíblia vai trabalhar o relacionamento de Deus com o povo? Vai ser exatamente nesse contexto de aliança de Berite. Para você ter uma ideia, né, um abraço para o pessoal que está com a gente também vindo de Moçambique, né, gente de vários países aqui em sintonia com o nosso curso nesta noite. A gente então começa a entender como essa questão da aliança, que é uma espécie de contrato feito à moda antiga. E aí, quando a gente olha para isso, nós vamos ver que havia dois tipos fundamentais de contrato, né? Um contrato, uma espécie de aliança, ah, que havia, por exemplo, quando uma pessoa importante, um rei, um líder de importância, fazia uma aliança com uma pessoa numa condição abaixo dele, ele fazia uma aliança que seria considerada uma aliança incondicional e unilateral. Né? Aqui também, gente na Alemanha nos acompanhando, também agora do Paraguai, né? Vários lugares do Brasil. Abraço para todos, obrigado pela sua sintonia. A gente já já vai ter tempo da nossas perguntas logo, logo. Então, essa aliança tinha esse perfil. E havia um tipo de aliança que foi principalmente desenvolvida pelos famosos hititas que viviam na região onde hoje está o país Turquia, na região da Anatólia. E esses hititas, eles tinham uma espécie de contrato que era chamado contrato bilateral e condicional. Ou seja, o documento ele pressupunha o seguinte, que um rei importante conquistava uma região e as pessoas ali dominadas, né, eles então faziam uma espécie de tratado entre os dois e eles se submetiam a ter uma atitude de fidelidade diante desse rei mais poderoso, como no caso acontecia com os hititas. Então, o que acontece? Quando você lê a Bíblia, esse ambiente de nações poderosas e povos menores, essas relações que traziam esse tipo de tratado estão presentes nesse contexto político, social e literário. A Bíblia aparece nesse cenário e ela vai usar essa linguagem para mostrar a relação entre Deus e Israel. Então, olha que coisa interessante. Existem, nas várias literaturas que discutem essa questão da aliança, uma sugestão de que temos aliança aqui, aliança ali, mas quando a gente olha para o texto bíblico, nós temos algumas alianças muito claras, que não são assim opinião ou sugestão de ninguém. Está escrito no texto que Deus fez uma aliança. Ou então que, como se diz, né, cortou-se uma aliança. Né? Porque como a aliança era feita, né, muitas vezes com a presença das duas partes e com ali uma espécie de sacrifício de animais, onde cada metade representava uma parte da aliança, então se falava de Karat et Haberit, de cortar uma aliança. E olhando para a Bíblia, o que é que a gente vai encontrar? Deus explicitamente mostra a sua primeira aliança inequívoca no Antigo Testamento, quando ele faz aliança com Noé. Com Noé, nós lemos em Gênesis 9, depois do dilúvio, né, que representou
vamos dizer, o julgamento de Deus sobre a maldade e a violência que havia na terra, e para impedir que a maldade se espalhasse de uma maneira total e definitiva, então o juízo de Deus chega junto com a sua misericórdia e interfere no processo, de modo que Deus vai salvar os animais, né, na arca, vai preservar a terra e vai salvar Noé e a sua família. E quando Deus faz isso, ele faz a aliança com Noé, né, depois que o dilúvio termina, e ele coloca o que é dito no texto, o seu arco nas nuvens, e fazendo uma aliança com Noé e com toda a vida, dizendo: nunca mais haverá um dilúvio para destruir toda a terra, como aconteceu agora. Essa aliança, quando a gente estuda e lê, é interessante. É uma aliança que não pede de Noé nenhum tipo de atitude que se espera dele para que essa aliança tenha validade. É uma aliança garantida por Deus, ela é uma aliança unilateral e incondicional. E, portanto, ela está garantida, né? Mais gente chegando agora da Inglaterra, seja bem-vindo, toda a nossa comunidade internacional aí, que está em aliança com a nossa reflexão desta noite. E aí, o que a gente então descobre? Pelo modelo literário dessa aliança, a gente descobre que ela é incondicional, não depende da reação de Noé, e ela é unilateral, garantida somente por Deus. A gente caminha um pouco mais adiante e nós vamos encontrar Deus fazendo aliança com Abraão. A história de Abraão é uma história muito bonita, ela chega a ser tocante. Por quê? A própria tradição judaica reforça que Abraão e a sua família, eles eram idólatras, claro, porque eles viviam lá na terra dos caldeus, na Mesopotâmia. E Deus se revela a Abraão e faz o seu chamado, e Abraão então passa a seguir a orientação desse Deus único, né? Que nós vamos ver no capítulo 12 de Gênesis, né? Esse início de jornada de Abraão na direção da terra prometida, que é a aliança, né? Que envolve a promessa da terra de Canaã, né? E ali Deus vai prometer para Abraão, na sua relação de aliança, que ele vai ter descendência, que ele vai ter terra e que ele vai ser grande bênção, né? E é interessante que parece que tudo que Deus falou está correndo risco de não acontecer, né? Então a esposa é estéril, a terra está ocupada, parece que não chega bênção nenhuma. E aí a gente vai ver que Deus resolve assinar um contrato com Abraão, fazer uma aliança. E essa aliança ela aparece em duas páginas diferentes. Uma no capítulo 15 do livro de Gênesis e outra no capítulo 17. E no capítulo 15 é muito bonito, eu até convido você depois a ler com calma, né? Ali os detalhes, porque quando Abraão parece estar no momento em que as coisas são muito difíceis, né? Ele sofre lá com os conflitos com o Ló, depois o Ló arruma confusão quando ele vai mudar lá para Sodoma, tem uma guerra, ele vai ter que ir atrás do Ló para recuperar e trazer ele de volta, né? E aí, quando parece que ele levou toda a desvantagem, Deus, então, aparece no momento em que cai um sono profundo sobre Abraão, no momento de escuridão, e ele passa, né, o texto é especial, passa um fogareiro esfumaçante entre as partes dos animais, quando Deus, ali naquele momento, assina o contrato. E é muito interessante, porque Deus, então, promete que ele vai abençoar Abraão e que aquilo que envolve o seu chamado estão garantidos nessa aliança que, nesse momento, tem um perfil nitidamente incondicional. Mas, quando Abraão, né, recebe tudo isso,
e é um texto muito especial que vai aparecer lá, que vai ser um texto valiosíssimo no Novo Testamento, que é o versículo 6 do capítulo 15, quando creu Abraão em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, né? Abraão é justo por depositar a sua fé e esperança no Deus eterno. E quando isso acontece, curiosamente, a gente leva um susto, porque depois Abraão e Sara entram num acordo e o capítulo 16 aparece o nascimento de Ismael, que é uma tentativa humana de resolver o problema de Abraão de não ter um filho nascido dele e da sua esposa Sara. Apesar disso, no capítulo 17, Deus retoma essa questão da aliança. E aí, lá vai ser instituída a circuncisão, assim como o arco, né, foi o sinal concreto da aliança de Deus com Noé. A circuncisão vai ser esse sinal da aliança de Deus com Abraão que aparece no capítulo 17. A gente pergunta, mas por que uma coisa como essa? Bom, em primeiro lugar, a circuncisão era uma coisa comum no mundo antigo. Os estudiosos da arqueologia descobriram que havia prática de circuncisão em outros ambientes, como, por exemplo, no Egito. E, na verdade, aquilo que tinha a ver com toda a discussão, que para a gente parece meio estranho, mas tudo aquilo que envolvia algo relacionado com a sexualidade humana era especialmente o bem observado, porque isso tinha a ver com a continuidade da vida, tinha a ver com a continuidade daquilo que tinha sido esse dom de Deus que deveria ser usado de maneira adequada. Então, aquilo que parece meio estranho tinha um significado especial, né? Portanto, isso adquire o símbolo da relação de aliança entre Deus, Abraão e a sua descendência. É tão interessante quando você lê Gênesis 17, você vê no verso 4 e no verso 9 aquilo que está escrito da minha parte e da sua parte. Os dois participando dessa aliança que envolvia a promessa de que Abraão e depois a sua descendência haveria de ser prolífica, haveria de crescer e de aumentar, apesar de que nesse momento isso não parece possível, nem parece uma realidade, e que eles herdariam a terra prometida, né, que é a terra ah, que depois vai ser totalmente habitada pelos israelitas, né, que não acontece na plenitude essa promessa ainda, e que ele seria uma bênção, né, de modo que até mesmo a ideia de que através dele, por meio dele, todas as famílias da terra deveriam ser abençoadas. Aí o que que acontece? A gente vê esse cenário patriarcal, né, na época de Abraão, de Isaac e Jacó, entrar numa uma crise acentuada, quase que a coisa se perde. E na época de Jacó, o filho José tem problema com os irmãos, vai parar no Egito, o povo depois vai, todo mundo para o Egito para escapar da fome e acaba sofrendo todo o processo de escravidão. Nós estamos nesse momento na época assim da Páscoa, né? E a Páscoa cristã, ela tem origem nessa Páscoa que era a libertação do povo do Egito, que vai aparecer no livro de Êxodo. Agora, o que que vai acontecer? O que tem de especial nessa história toda? O povo sofre, o povo está em dificuldade, o povo é escravo no Egito e eles clamam a Deus. Eles choram diante de Deus. Deus, então, vai ouvir o seu clamor. E é interessante que Deus ouve e resolve agir, preste atenção, totalmente pela graça, pela sua bondade. E Deus, então, vai interferir e vai levantar, né, aquilo que a gente pode chamar do elemento mais inusitado possível. A história era de um bebê que haveria de ser morto e que foi escondido e acabou pelos caminhos inescrutáveis de Deus se tornando o filho adotado da princesa, vai viver nesses dois mundos do Egito e dos hebreus, vai tomar uma decisão de colocar-se a favor do povo hebreu e vai sofrer muito com isso, vai cometer erros e vai acabar fugindo e perdendo
qualquer expectativa de que ele pudesse fazer qualquer coisa. Deus vai atrás dele, se revela de maneira especial e vai usar Moisés e também Arão para libertar o povo do Egito. E a história é muito bonita, você sabe lá, então eles saem do Egito, tem a noite da Páscoa, tem o conflito das 10 pragas contra toda aquela opressão e aquele sistema religioso perverso que legitimava o que se fazia no antigo reino dos faraós, e eles saem do Egito. Quando eles saem do Egito, aquele mundo antigo era um mundo altamente povoado por divindades. E Deus, então, é muito legal isso, porque Deus chega e pergunta para eles: escuta, Moisés, conversa com a moçada aí. Será que eles querem que a gente, que eu seja de fato o Deus deles? Eles querem ser gente que está numa relação de aliança, de parceria com o Deus eterno? E aí eles perguntam para o povo. Você vai ver isso lá em Êxodo 19. E o povo responde: o Senhor será o nosso Deus. Eles vão dizer, aceitam. E a gente não percebe isso, né? Mas quando eles dizem isso, eles estão dizendo o seguinte: ó, Deus mandou o contrato e está perguntando para a gente se a gente quer assinar. Aí você entende a dimensão dessa aliança. Quer dizer, Deus vai entrar em parceria com o povo de Israel. Essa parceria é uma parceria muito especial que, primeiro, ela começa com uma ação libertadora e salvadora de Deus. Ela vai definir a identidade desse povo, que agora que eles vão mais assim se organizarem propriamente como nação, né? Por isso que eles vão ser chamados pelo próprio Deus como povo escolhido, né? Propriedade particular, né? Uma espécie de tesouro da parte de Deus. E quando isso acontece, então formou-se a parceria, assinou o contrato. Bom, então agora a gente vai trabalhar junto. Isso quer dizer que Deus, então, de uma maneira diferenciada, vai estar presente no meio do seu povo. E quando Deus está presente no meio do seu povo, isso vai ter um desdobramento no meio desse povo. Eles precisam, então, conhecer a Deus e saber como se relacionar com Ele. Por isso é que é nessa hora que Deus vai revelar a sua lei e a sua vontade. Porque agora que nós estamos em parceria, vocês vão saber o que Deus pede de vocês. Porque esse Deus que agiu de maneira libertadora, também é o Deus que vai agir de maneira orientadora e que vai também agir de maneira exigente. Então você vai ver que as diretrizes de Deus vão ensinar como se relacionar com Deus, como se relacionar com o próximo, como trabalhar a si mesmo, a sua própria interioridade, e eles têm isso não só nos conceitos que são ensinados, mas você vai ver a construção do tabernáculo no deserto. Por quê? Muito bonito, porque é uma espécie de teologia do Lego, né? Ou seja, como é que a gente aprende que Deus é santo, poderoso, bondoso, que é relacionamento, que é comunhão com a gente? Eles constroem uma tenda no deserto. E ali na tenda tinha o lugar externo, tinha a bacia onde o pessoal podia lavar as mãos para se purificar, tinha o altar principal do lado de fora, tinha uma tenda especial, que era a tenda do encontro com Deus, com o lugar santo, o lugar santíssimo, tinha um sacerdote tinha toda uma linguagem estética especial para mostrar como Deus é um Deus de aliança, como Deus é um Deus de promessa, como Deus é um Deus santo, como Deus é um Deus bondoso, como é um Deus perdoador e como um Deus que quer ter relacionamento e vivência com o povo. Então, essa aliança que Deus faz é uma aliança que é chamada Aliança do Sinai, é a aliança mosaica, a aliança sinaítica. E você vai ler, né, desde Êxodo 19 até o capítulo 24, os detalhes disso. E nesse momento, quando Deus dá essa proposta,
né, de fazer aliança com o povo, o que acontece? Deus vai chamar Moisés lá para cima do monte e vai revelar aquilo que vai ser a essência das diretrizes de Deus para o seu povo, que são as suas, a gente chama de leis, né? Mas na verdade tem uma ideia de instruções, né? Das suas orientações, daquilo que envolvia esse relacionamento e nos levava mais perto de Deus para celebrar a vida, para ter relacionamento com Deus e entender que morte, impureza e relação ante Deus se distanciam desse ambiente sagrado. Por isso que você vai ver toda essa questão de santidade e de pureza, por exemplo, no livro de Levítico. E então o que acontece? Os estudiosos judeus, eles contaram 613 mandamentos nos 5 livros da lei, ou melhor, contando a partir de Êxodo, né? Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E contando esses livros com os 613 mandamentos, a gente vai ver que o resumo, a essência dessas diretrizes da parte de Deus, são as diretrizes que aparecem essencialmente nos famosos 10 mandamentos, que curiosamente no texto original são chamados de as 10 palavras, né? Que são orientações que envolvem a nossa relação com Deus e a nossa relação com o próximo. Você vai se lembrar lá, né, dos 10 mandamentos, que diz que a gente não deve ter outros deuses além do Senhor, não fazer nenhuma imagem, né, de escultura ou de semelhante que tente representar indevidamente a Deus, não tomar o nome de Deus em vão. Fala-se também da observância do tempo sagrado na questão do Shabat, e depois temos leis com respeito ao roubo, não matarás, não furtarás, né, não adulterarás. Então você tem toda essa diretriz que aparece nessa ética que surge nessa aliança. Então, o que acontece? A gente vai ver essa história e ela tem dois lados. De um lado, uma coisa muito curiosa que a gente não percebe à primeira vista, que a gente pensa em lei só como exigência. Mas, na verdade, como Deus é totalmente santo, puro e perfeito, e o ser humano é falho, limitado e pecador, esse fato dos dois andarem juntos não vai dar muito certo, vai ser muito difícil, né? Então, todas as diretrizes da lei de Deus, não só as orientações, mas também a maneira como a pessoa podia ser restaurada através dos sacrifícios, através das ofertas, como é que ela podia, por exemplo, nós temos ali, né, os principais sacrifícios e ofertas, tinha o holocausto, tinha a oferta de cereal, tinha o que era chamado sacrifício de comunhão ou pacífico, e o sacrifício pela culpa e o sacrifício pelo pecado, né, o que era chamado de Hashem e Hatat. Esses dois estavam trabalhando com o erro, o pecado que tinha sido feito intencionalmente ou não. Aquilo que tem a ver com o nosso erro, né, que fizemos e aquilo que tem a ver com a nossa condição frágil humana. E tudo isso tinha condição de ser reparado. Então, por incrível que pareça, essas leis da aliança do Sinai, elas eram leis de esperança. Por mais que uma pessoa fosse frágil, impura, limitada e errada, ela podia restaurar a sua comunhão com Deus, que estava presente por uma aliança no meio do seu povo. Agora, vocês não fazem ideia, o negócio agora é forte. O que aparece nessa história? Quando Deus vai fazer essa aliança, e ele diz que ele vai, né, trazer justiça e julgamento sobre quem quebra essa aliança, porque essa aliança é daquele tipo condicional. Ela é uma aliança bilateral. O povo de Deus, no caso, os israelitas, tinham uma responsabilidade com respeito à aliança. Eles aceitaram que Deus deveria ser o Senhor deles. Então, agora,
eles têm uma responsabilidade diante de Deus. Mas quando Deus promete uma bênção como desdobramento de quem, vamos dizer, respeita e honra a aliança, ele vai usar, né, a palavra que algumas traduções trazem como fidelidade, bondade, amor. Eu mostro amor, né, até a milésima geração daqueles que me amam. Sabe que palavra é essa? É a palavra Hesed. Essa palavra Hesed, que também vai aparecer no capítulo 34 de Êxodo, ela é a marca da maneira como Deus se aproxima do seu povo de maneira redentiva, de maneira a buscar a restauração desse povo. Essa palavra é tão especial, é a palavra que está no Salmo 23, né? Quando a gente ouve falar em que bondade e fidelidade, ou bondade e misericórdia, essa palavra Hesed. Você lembra do Salmo 136, que diz que a sua misericórdia dura para sempre? É a mesma palavra lá, que rasdo leolam, né? Que a Hesed, esse amor incondicional de Deus, permanece para sempre. Então é um amor inabalável, é uma misericórdia que é fiel. E isso tem um desdobramento especial porque, vamos dizer assim, é a vibe divina no tratamento com aqueles com quem ele entra em aliança. E essa realidade está presente lá, e a aliança do Sinai ela é extraordinária. Apesar de tudo isso, o que vai acontecer? Aí vem o lado difícil da coisa. O povo não consegue respeitar a aliança. O povo toda hora está, vamos assim, falando português claro, pisando na bola. Mesmo libertados por Deus, daqui a pouco eles querem voltar para o Egito. Mesmo depois de tudo que Deus fez, eles mostram incredulidade, eles fazem muita queixa, muita murmuração, que é destacado no livro de Números. E a coisa é tão difícil que a gente vai levar até um susto, porque o pecado mais assustador, né, que rompe essa aliança, acontece no episódio do bezerro de ouro. E é Arão que vai fazer isso. Olha que coisa mais assim impensável, né? Apesar disso, Deus nunca desistiu de mostrar a sua ação redentiva e a sua proposta de aliança. Bom, o tempo vai passando e apesar de tudo isso, apesar do povo falhar, apesar de que o povo que é libertado do Egito, na sua vasta maioria, não entra na Terra Prometida, Deus garante a sua promessa, eles entram na Terra Prometida, voltam a ter uma série de desdobramentos negativos e acabam querendo imitar as outras nações. E quando eles tentam fazer isso, eles acham que os povos que não conheciam a Deus tinham alguma coisa para oferecer. E aí, quando eles fazem isso, eles pedem a Deus, pedem, na verdade, para o profeta Samuel que eles querem um rei. E Deus vai dizer para Samuel: olha, eles estão rejeitando a mim. E aí eles têm um episódio histórico muito difícil na sua experiência com o rei Saul, mas mesmo assim Deus entra nessa história. E apesar da monarquia israelita nascer como uma espécie de rebelião contra Deus, Deus vai escolher Davi, né? Esse povo que tinha recebido orientação de Deus, esse povo que aprendeu a lidar com o tempo, né, com o Shabat, com as festas dedicadas ao Senhor, com as diretrizes éticas, com leis sábias para a vida familiar, pessoal, na relação com Deus. Agora, chega no momento, então, em que Deus pega esse distanciamento, entra no meio e escolhe Davi e vai fazer, olha que coisa interessante, uma aliança com Davi. Então vamos lá, vamos lembrar. Nós falamos da aliança com Noé, em Gênesis 9, a aliança que Deus faz com Abraão, em Gênesis 15 e Gênesis 17, os dois fazem parte, né, desse momento em que nessa aliança está envolvido a promessa de
filhos e uma grande nação, um povo, né, a terra, e se tornar bênção, né, e ser abençoado pelo Senhor. A aliança do Sinai com Moisés traz essa aliança com o povo e revela a lei de Deus. Ela é condicional, ela exige a reação e a fidelidade do povo. O povo falha. Então Deus entra com essa nova aliança, que é chamada aliança davídica. Essa aliança davídica é a aliança que Deus faz com Davi, e é muito interessante como a história acontece. Davi tinha sido abençoado por Deus, ele tem muitas vitórias, ele vai conduzir o povo em triunfo na história nesse momento tão difícil. E ah, então chega uma hora que ele diz: olha, eu estou aqui tranquilo, eu estou bem aqui no meu palácio, mas a arca da aliança do Senhor está lá numa tenda, né? A arca ficou no tabernáculo, chegou na terra de Israel. Nesse momento eles construíram um tabernáculo não móvel, sim, numa localidade chamada Shiló. E aí Davi se incomoda e diz: Senhor, eu preciso fazer uma casa para o Senhor. E Deus então responde: olha, o meu problema nunca foi moradia, porque a terra é o estrado dos meus pés. Então, Davi, fique tranquilo, né? Na verdade, eu vou aceitar uma casa dedicada a mim, mas você não vai fazer, porque você teve tanto tempo ocupado com conflitos e guerras, e Deus não queria associar o sagrado com violência. Então, o seu filho, que vai ser chamado um rei de paz, por isso o nome dele é Shlomo, Shlomo que vem de Shalom, que é Salomão, ele haverá de construir. Mas falando nisso, Davi, eu vou construir uma casa para você. E Deus promete a Davi uma casa no sentido de uma dinastia, dizendo: não irá faltar descendente no trono de Davi. E a gente pergunta: mas qual que é o significado disso? Por que Deus está falando isso? A ideia é a seguinte: o mundo virou um caos. O mundo que rompeu com Deus é um mundo de opressão, de maldade, de injustiça, de moralidade, de uma série de elementos que são muito problemáticos. Então Deus está agindo na história, num caminho de redenção, e começou a agir na história de Israel. Apesar da ação divina, também no meio do povo a coisa está difícil. Então Deus vai tomar para si a sua atitude redentiva, dizendo: olha, eu vou iniciar um projeto de retomada do domínio divino. Esse domínio vai ser exemplificado na vida de um rei que tem o seu coração voltado para o Senhor. Por isso que Davi vai ser chamado de um homem segundo o coração de Deus. Não porque ele fosse perfeito, ou que não tivesse cometido erros, mas porque ele era sensível a Deus, e porque nos momentos cruciais da sua vida ele se arrependeu e se humilhou. Diante desse cenário, então, surge a promessa. Olha que coisa interessante, a promessa é a seguinte: de que o reino de Davi haveria de durar para sempre, não haveria de faltar descendente do trono de Davi. O problema é que depois do reinado de Davi e de Salomão, a coisa complica. O reino se divide, o reino do norte se torna totalmente marcado por impiedade, injustiça, idolatria. O reino do sul também se corrompe. O reino do norte vai ser destruído pelos assírios. O reino do sul vai ser destruído pelos babilônios. E aí a coisa vira uma confusão tão grande que a gente, olhando, até perde a esperança. Aí é que a gente vai entender onde entram os profetas na Bíblia. Então, você não tem lá, né, os livros da lei, os livros históricos e poéticos, e depois os livros proféticos. Os profetas, eles chegam e começam a dizer o seguinte: pessoal, sabe o que está acontecendo com a gente? A gente quebrou a aliança que a gente fez no Sinai. Por isso a mão de Deus está pesando sobre nós. Por isso Deus não segurou as pontas quando Samaria foi destruída. Por isso, como bem vai dizer Jeremias, Deus não vai segurar as pontas quando a Babilônia chegar.
E aí o juízo cai sobre o povo, mas a pergunta é: ok, mas e o que Deus prometeu? Que agora a gente ficou confuso, que o reino que começaria com Davi duraria para sempre e o reino do Senhor haveria de ser vitorioso. É nesse momento que os profetas começam a desenvolver aquilo que a gente vai chamar de esperança messiânica. Então veja que o que acontece com o povo e que explica o que eles estão sofrendo, a gente entende onde? Na aliança mosaica. Eles quebraram, eles desobedeceram o contrato assinado. E a esperança futura, ela se fundamenta onde? No que Deus prometeu a Davi. Por isso que do tronco de Jessé, Isaías 11, vai surgir um ramo, um rebento, né? Da raiz de Jessé. Por isso é que Amós, capítulo 9, vai dizer que a tenda caída de Davi haverá de ser levantada. Então, a esperança de que Deus haveria de interferir para trazer redenção aparece. E aí a gente chega no Novo Testamento e você começa a ler onde? Mateus. O que você tem lá? Jesus é o filho de Davi. Ele é o filho de Abraão, ele é semelhante a Moisés, e ele é o filho de Davi, ele é o Messias, ele é o rei dos reis. O seu reinado chega de uma maneira diferente. Para quem imaginava que o modelo de reino é o que se via em Roma, na Pérsia, na Grécia, no mundo antigo, Jesus é um rei muito fora da expectativa, né? Mas o reino de Deus é restabelecido, ele se mostra na figura do Messias, que começa o seu reino na vida das pessoas que o recebem e passam a ser súditos do reino, fazendo com que esse reino de Deus, que chega silencioso, crescendo como um fermento e tomando conta da realidade, cresça até o amadurecimento pleno, quando na segunda vinda de Cristo o reino de Deus chega na sua plenitude. Aí a gente entende, e aí a gente vai compreender agora onde é que a gente encontra essa conexão no Novo Testamento. Então preste atenção. Muitas vezes, quando a pessoa fala, eu preciso ver o Antigo Testamento com o Novo Testamento, não é bem assim, porque no Antigo Testamento não tem uma mensagem, uma palavra só. Quando a gente tem o que se fala sobre as alianças, a gente tem o que foi dito para Noé, a gente tem o que Deus disse para Abraão, a gente tem a aliança do Sinai, a gente tem a aliança davídica. A aliança que Deus faz com Davi, ela é o quê? Unilateral. Deus não diz para Davi, Davi, se você for um rapaz bondoso, olha, se você agir de tal maneira, então eu abençoarei. Deus diz, não, eu vou construir uma dinastia que vai durar para sempre. Então, esse contrato só precisa de uma assinatura. Esse contrato, essa aliança, ela é infalível. Ela não tem como errar. A bênção que Deus também lança sobre Abraão também tem essas características. O que Deus vai falar para Noé não vai depender de nada. Mas quando a gente olha a aliança do Sinai, ela é diferente da aliança davídica, porque ela é condicional. E o povo foi avaliado e foi achado em falta nessa aliança, e por isso recebeu o juízo. Aí a gente entende o que acontece com Jeremias. Por que Jeremias é tão importante? Porque Jeremias é o profeta da época da invasão babilônica. Ele vai ser um profeta cujo ministério vai durar do ano 626 a.C. até o ano 586. Os babilônios, eles começam a dominar a região a partir do ano 609. Em 605, eles já são donos de Judá. Inclusive, a primeira turma que vai exilada vai no ano 605. A segunda, que pega o começo do reinado dos Edequias, acontece no ano 597.
E o terceiro grupo que vai para o cativeiro, para o exílio, acontece no ano 586, na ocasião da queda, da destruição de Jerusalém, quando a cidade é destruída no famoso dia Tisha B'Av, dia 9 de Av, que é o dia assim do lamento da destruição do templo. E, portanto, Jeremias, nesse momento, diz algo muito especial no capítulo 31. O que ele vai dizer? Pessoal, estão chegando dias, agora você preste atenção aí, estão chegando dias em que eu farei uma nova aliança com a casa de Israel e a casa de Judá. Não será mais uma aliança daquilo que foi escrito em tábuas de pedra, mas eu escreverei a minha lei nos seus corações. E não será mais necessário que ninguém diga ao seu companheiro, conheça ao Senhor, porque eles me conhecerão. E aí, quando a gente lê o livro de Hebreus, Hebreus vai exatamente mencionar o texto de Jeremias, capítulo 31. E vai fazer essa conexão, dizendo, pessoal, olha, a aliança que nós temos agora, a gente não tem o nosso querido texto da época de Jesus para frente, não é o Novo Testamento? Como é que a gente diz Novo Testamento em hebraico, né? Brit Hadashah, né? Que quer dizer nova aliança. Essa nova aliança, ela tem uma conexão com essa questão da aliança do Sinai, porque antes a lei estava escrita onde em tábuas de pedra, agora é tábuas do coração. A pessoa que entra na nova aliança por ter recebido o Messias, Jesus, pela ação do Espírito Santo, ele tem uma mudança interna que é uma vontade de agradar a Deus, uma vontade de ter comunhão com Deus e um desejo de fazer a vontade divina. Então, aquilo que era só um mandamento externo, que nem sempre a pessoa obedecia com a intenção adequada, agora adquire um perfil novo nessa nova aliança operada pelo poder do Espírito através daquilo que Jesus fez por nós. Está vendo só como é interessante? Então, essa ideia de aliança ela é muito fundamental. É absolutamente significativa porque você vê desde o começo da Bíblia esse contexto, né, histórico-cultural de um elemento do mundo antigo que é usado para exemplificar o tipo de relacionamento que Deus faz com indivíduos e com seu povo na história da redenção. E aí a gente atravessa a história bíblica e tem o seu desfecho extraordinário na vinda do Messias Salvador, Senhor, na nova aliança com aquilo que recebemos em Cristo Jesus, e agora a gente entende nossa relação com Deus na base dessa aliança e como isso tem conexão com o Antigo Testamento, vendo como tem conexão especificamente, né, com a aliança mosaica, um redimensionamento dessa aliança mosaica, enquanto a aliança davídica cumpre-se plenamente na pessoa de Jesus, que é o Rei dos Reis. Então, diante dessa explanação, né, todo o nosso detalhamento, conversa boa, que faz parte dessa nova série de temas teológicos bíblicos, quando a teologia conversa com a Bíblia, a gente então vai agora abrir espaço para as perguntas, que, aliás, pelo que eu estou vendo aqui, tem bastante. Parabéns aí para o povo animado, interessado em aprender, em estudar, com tanta coisa aí que é apresentada. Vamos lá, vamos lá. Você que ainda não teve oportunidade, né, pode enviar também a sua pergunta aí. Deixa eu ver se a gente já começa a apresentar algumas perguntas que apareceram já no início, né? Nossa saudação aí todos que nos acompanham, né? No Brasil e fora do Brasil. Aliás, não se esqueça, né, de seguir as nossas redes,
inscreva-se no canal, aperte o sininho, né, curta e nos ajude a multiplicar o ensino saudável da palavra de Deus, né? Uma pergunta que chega aqui, acho que a primeira, acho que é do Ricardo, né? Não entendo qual o propósito de haver um ídolo na casa de Davi, uma vez que sua esposa era filha de Saul, ficaria grave com poder explicar, mesmo que não possa, agradeço. Na mesma, Deus abençoe. Então, a gente talvez tenha uma ideia de que o, o povo, por ser parte do povo da aliança, os israelitas, que eles são pessoas fiéis, mas não é o caso. A gente tem, vamos dizer, essa ameaça constante da idolatria. Quer ver um exemplo muito claro? É quando você vê, por exemplo, Raquel, né, que já casada com Jacó, que conhecia o Deus único, quando ela vai embora da casa do pai, ela rouba os ídolos do pai, né, que eram os ídolos do clã, que eram chamados terafim, né? E aí a gente pensa, como assim? Porque os antigos acreditavam que esses ídolos, né, e eles podiam, de alguma maneira, garantir algum tipo de bênção na vida da pessoa, inclusive no seu aspecto material e financeiro. Então, é aquele negócio, a pessoa cria em Deus, mas de vez em quando ele colocava o pé numa outra canoa. E aí, quando a gente vê, né, a Mical, que é filha de Saul, né, não tem razão para ela ser uma pessoa certinha, sem qualquer equívoco. Essa realidade, né, sempre existiu no meio do povo, infelizmente, dentro de um cenário de fragilidade humana. Ah, Depois, acho que o Johnny tem uma pergunta aqui. A aliança do Novo Testamento é uma continuação do Antigo, ou seja, a igreja é a continuação do povo de Deus, independentemente de ser judeu? Pergunta muito boa, né? Mas o que, que a gente pode observar aqui? Nós vimos que as alianças são diferentes. Então, por exemplo, quando a gente vê a aliança do Sinai e vê a nova aliança, num certo sentido, uma série de situações da aliança do Sinai não são pertinentes para a realidade prática da comunidade da fé hoje, né? Então, a gente deve fazer sacrifício? Claro que não, que Hebreus está dizendo que Jesus é o nosso pleno sacrifício. No entanto, a gente deve entender o que os teólogos falam, é que existe do Antigo para o Novo Testamento uma relação de continuidade e de descontinuidade. Quando a gente pensa assim, nós temos dois grupos na história da igreja que vão por um caminho que eu não acho muito recomendável. Um grupo de pessoas diz o seguinte: olha, como os gentios, em grande parte, começam a reconhecer o Messias e a maior parte dos judeus não reconhecem Jesus, isso significa, então, que Israel e o povo judeu deixou de ter qualquer conexão na sua relação da aliança com Deus e que a igreja gentílica substituiu o povo judeu. Essa conclusão ela não é correta. Não é correta à luz do Novo Testamento. Quando você vai ver Paulo, Paulo está respondendo essa pergunta. Quando você lê, né, Romanos, né, capítulo 9, 10 e 11, ele está respondendo exatamente isso. Será que Deus rejeitou o seu povo? Ele vai dizer, de modo nenhum, eu mesmo sou israelita. Só que isso tem um desdobramento muito mais sério do que alguém pode imaginar. Porque preste atenção, a igreja de Roma, né, que recebe essa carta, é uma igreja mista, ela tem gentios e judeus. Então, Deus está explicando, né, através das palavras de Paulo, as suas promessas e a esperança que temos nessa realidade da fé em Cristo. A pergunta que a gente levanta é: dá para a gente levar a sério as palavras divinas? Se Deus prometeu lá atrás e agora o que ele prometeu não vale mais, Deus tipo mudou de ideia, então como é que a gente vai ter a garantia de que esse negócio vai
realmente dá certo. Então, a resposta é não, que Deus, né? Por isso que Paulo vai dizer em Romanos 11 que os dons e a vocação de Deus não podem ser revogados. Então, nesse sentido, a promessa e a bênção que Deus tinha em relação a Israel, o povo judeu, permanece como uma realidade. Essa é a razão por que o povo permanece até hoje. Que se Israel fosse depender da sua força na história, teria desaparecido. E tem outro aspecto muito significativo nessa história, é que se a gente imagina que os judeus sumiram de cena, que Deus não tem qualquer mais relação com eles por causa da sua falha, da sua desobediência e do seu erro, isso quer dizer que a eleição, a escolha divina, ela se fundamenta a partir das nossas obras. Então, se os judeus acabaram tendo esse problema, o que será de nós? Nós também seremos desqualificados. Ninguém ficará de pé. Se isso depender desse perfil, a gente tem uma coisa muito curiosa. Então, é verdade, né, que Israel permanece, mas não significa que toda e qualquer coisa que está no cenário do povo judeu seja adequada e seja aceitável e correta. E aí que vem o outro lado da moeda. Se tem um pessoal que diz, olha, os judeus acabaram e não tem qualquer valor, tem outro pessoal que acha que ser judeu é a coisa mais importante que existe, né? Ou seja, você precisa ter costumes judaicos, você precisa ter posturas, então existe aquilo que é um caminho que a gente chama de judaizante, que Paulo vai dizer claro para os Gálatas que não é assim. Quer dizer, se você é gentil, se você não tem herança judaica, você não precisa se tornar judeu ou israelita para se tornar mais santo e ter um pedigree religioso especial. Não é o caso, né? Então, gentios e judeus, com a sua própria característica, estejam aí no corpo de Cristo, servindo a Deus, e a gente não pode nem caminhar numa direção judaizante, né, no sentido de entender a coisa a partir de tradições que conflitam com a teologia bíblica, com costumes que não são pertinentes à nossa realidade, e nem caminhar numa direção antissemita, que aconteceu em grande parte da história da cristandade. Mas vamos lá, tem pergunta à vontade aqui. Ok, então vamos ver que mais. Como interpretar se as alianças divinas se aplicam a nós hoje ou se era apenas para a época em que foram feitas? A pergunta da Carol, né? Então, quando a gente olha para as alianças, a gente não tem dificuldade de entendê-las a partir do tipo de documento que elas apresentam e o que elas estão prometendo. Por exemplo, Deus faz a aliança com Noé. Como é que a gente sabe que aquilo é perpétuo? Por causa da própria característica da aliança. Ela alcança toda a realidade humana para sempre. Né? A aliança é feita com Noé, seus descendentes e com toda a criação. Então, ela nos alcança, com certeza. O que a gente pode dizer da aliança que Deus faz com Abraão? Ela se cumpre no contexto de Abraão e ela se faz presente na história e tem uma relação de continuidade. Não há nenhuma indicação de que o que Deus falou para Abraão chega a um ponto que não tem mais validade. Quando a gente olha para a aliança do Sinai, aí nós temos dois elementos. A gente vê que há vários elementos dentro dessa realidade do Sinai que eram pertinentes à experiência de Israel no contexto do Antigo Testamento. E que até não tem mais validade prática, na verdade não tem nem mesmo na tradição judaica de hoje, por causa do cenário que foi numa outra direção. Os judeus de hoje não fazem sacrifícios, né? Tem outra maneira de entender as exigências da lei. E aí o próprio Novo Testamento vai dizer que essas exigências não são pertinentes à nossa realidade. E a aliança davídica claramente se cumpre em Cristo Jesus como Messias, e o fato dele ser rei nos alcança plenamente.
Depois, vamos ver aqui muitos comentários, muitas considerações. A Marinilda fala: a nova aliança em Jeremias, trocar um coração de pedra por um de carne, cujo coração de pedra eles têm até hoje, é só para eles, para nós, corpo de Cristo, por crer no sacrifício do Senhor, a aliança. Não, não é bem assim que a gente, né, vamos dar uma olhadinha lá, como é que Jeremias 31 trata isso, porque o sentido do texto, né, aí a gente pode olhar com atenção. Deixa eu só ler aqui para a gente ficar bem claro, né, o que o texto está dizendo para nós. O que está escrito lá no que vemos em Jeremias, capítulo de número 31, né? Então, o texto vai dizer o seguinte, né? Ah, estão chegando dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel, com Judá. E porque eles quebraram a minha aliança, não será mais assim. Então, veja, o texto não está dizendo que eles têm coração de pedra. Não é isso. O texto está dizendo que a aliança que foi feita com eles foi uma aliança quando as leis foram escritas em tábuas de pedra. Tábuas de pedra não é uma referência ao coração deles, né? A gente vai ter isso. O que aparece aqui é a aliança que farei, declara o Senhor, porei minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações, né? E eles me conhecerão. Então, veja bem, para a gente entender isso com mais clareza, a, a igreja primitiva, inicialmente, ela é majoritariamente judaica. As primeiras pessoas que têm essa lei no coração são os judeus, começando com os discípulos de Jesus. Quando a carta de Tiago é escrita, praticamente só tem judeu que segue a Jesus. Só que a coisa vai mudando e acaba tendo um caminho muito complicado a partir do início do segundo século, e é uma comunidade que crê em Jesus crescente no mundo gentílico, né? Mas aí, tanto judeus como gentios, eles, com a experiência de Cristo, têm agora essa questão da lei escrita nos seus corações, se aplica a ambos, tá? Quando a gente vê aqui Jeremias falando que a casa de Israel e de Judá, aqui exemplificando todo o povo de Deus no Antigo Testamento, quando você chega em Romanos, você vai ver que ainda, por um lado, que Israel seja Israel no sentido étnico, também tem uma ideia de que existe um Israel mais amplo, espiritual, no sentido em que os gentios são enxertados nessa oliveira, conforme Romanos 11. Então, nesse sentido, essa aliança ela se estende, alcançando judeus e não judeus que agora têm essa realidade da lei na sua vida por causa da nova aliança e por causa do Espírito de Deus que age na vida deles. O Johnny, como ver esse mundo antigo sem colocar as lentes de uma realidade ocidental influenciada por uma cosmovisão helênica? Então, é muito difícil, Johnny. A gente precisa estudar, né? Ler o texto com atenção, estudar com detalhes, conhecer um pouco da realidade para poder focalizar o nosso entendimento de maneira mais adequada. Você tem razão, é um grande desafio vencer essa realidade aí que aparece. Por que o Egídio, o rei Salomão, fez bruxaria? O Salomão, ele fez uma série de coisas equivocadas. A Bíblia até menciona, né, o fato de ele estar envolvido até com coisas que foram feitas em homenagem a Moloque, né? A razão por que Salomão faz isso parece ser o fato de que ele fez muitas alianças internacionais e fez diversos casamentos com mulheres que tinham vindo de outros povos. E Salomão parece não querer prejudicar o relacionamento com os outros povos por razões, claro, de poder, de comércio.
e então ele não rejeita a prática inadequada, né, dessas mulheres e acaba então se corrompendo nesse sentido, aceitando os rituais e práticas desse mundo sem Deus. Curiosamente, a Bíblia tem uma mensagem para a gente, você veja só, que o sujeito mais sagrado que tinha, que é o sumo sacerdote, é o Arão. E o Arão, o que, que ele faz? Ele faz um bezerro de ouro. A gente encontra aí o Salomão, que é o homem mais sábio, fazendo uma série de coisas sem qualquer tipo de sabedoria quando ele se afasta de Deus. E Davi comete pecados graves sendo homem segundo o coração de Deus. Quer dizer que o ser humano, por mais que ele seja abençoado, ele não tem nenhuma firmeza nem em si mesmo. Quando ele se descola de Deus, a ironia que as pessoas mais especiais acabam fazendo as tolices maiores, né? Depois, Daisy. Pastor, por favor, nos indique livros que possam começar a entender o universo judaico, até para compreender a Bíblia. Por exemplo, o que é Talmud, o que é Mishnah? Bom, tem várias perguntas nessa direção aqui, então veja lá. A tradição judaica nos tempos de Jesus, ela tinha caminhos diferentes. Ela tinha, por exemplo, os saduceus, que estavam muito ligados aos sacrifícios e ao ritualismo do templo. Ela tinha o pessoal que estava muito voltado para o estudo da lei e a prática da lei, que eram os fariseus. Ela tinha aquele pessoal que entendia que precisava tomar uma ação política, até mesmo violenta, contra a ocupação romana, que eram os zelotes. E tinha o pessoal que tinha desistido desse mundo confuso e estava buscando purificação espiritual no deserto, muitas vezes chamados de essênios e, por exemplo, um caso muito claro da comunidade de Qumran dos manuscritos do Mar Morto. Quando acontece tudo o que acontece no cenário dessa época romana, o templo é destruído, os romanos entram em guerra contra os judeus, tem dois momentos terríveis de matança no ano, por volta do ano 70 e por volta do ano 135, o que vai sobreviver no judaísmo é o judaísmo farisaico, que vai ser a base daquilo que vai se tornar o judaísmo rabínico. E qual que era o foco do judaísmo rabínico? A vida nossa precisa ser dirigida pela lei de Deus. Então a gente tem um desafio. O desafio é entender essa lei para interpretar corretamente e praticar. A gente vê que os fariseus citam muito a Bíblia, assim como Jesus também cita. Só que a hermenêutica deles é diferente. Grande parte da discussão de Jesus com os fariseus é: vocês não estão entendendo a palavra de Deus direito, vocês estão trocando pelas tradições de vocês. Então, nesse sentido, o que vai acontecer? A tradição judaica afirma que, assim como foi revelada a lei, né, na palavra de Deus, no Pentateuco, na Torá, existe uma tradição guardada oralmente que depois foi compilada, que é a chamada de Torá Be'al Pé, ou seja, Torá oral, que, segundo eles, seria a devida interpretação e entendimento da lei divina. E esse material começa a ser compilado depois, né? Então, alguns dizem que já perto da época de Cristo, um pouco depois, isso começa a tomar forma, e no final da Idade Antiga, começo da Idade Moderna, da Idade Média, você vai ter o surgimento da tradição talmúdica compilada. E isso vai envolver o que começa com a Mishnah, depois com a Guemará, com a formação do próprio Talmud, que é essa coletânea de sabedoria rabínica a respeito da palavra divina, particularmente da Torá, e depois os comentários de exegetas importantes, mais tarde, como um famoso homem chamado Rashi, né? E aí, o que a tradição judaica faz é entender que você só pode compreender de fato a palavra divina com o apoio dessa tradição rabínica
através da história, que acaba tendo tanta validade quanto. Aí o que a gente pode dizer? Nós entendemos que essa tradição é interessante, que ela tem valor, que ela pode trazer luz. É mais ou menos como a gente falar assim, o que o Lutero falou, o que o Calvino falou, o que o John Wesley falou, isso tem valor, mas nós não entendemos que essa tradição tem o mesmo valor e peso da palavra de Deus. A gente acha que tem observações boas, outras não tão boas, alguns comentários que parecem ser sábios e valiosos e outros que parecem até mesmo entrar numa relação de dissonância com certos textos bíblicos. Então, ainda que do ponto de vista histórico e acadêmico tenha valor, a gente não entende que essas tradições têm o peso das escrituras sagradas, né? E aí, uma pessoa de contexto cristão que vai tentar entender o mundo judaico, ele tem que entender três elementos aqui. E muita coisa que existe no contexto judaico vem da Bíblia, vem daquilo que você lê no próprio Antigo Testamento. Tem outras coisas que não vêm da Bíblia, vêm da tradição talmúdica. Está lá na Mishnah, está na Guemará, está no comentário de Rashi, ou é conclusão de Moshe ben Maimon. Né? E tem coisa que não está nem num lugar nem no outro, que é cultura judaica, ou melhor, culturas judaicas. Né? Então, por que tem judeus que usam um chapéu grande, assim, que parece de pele? Isso é um costume que existia na Europa Oriental. E nem todos os judeus usam aquilo. Aquilo é uma espécie de kippá diferenciado. E alguns dos costumes judaicos são culturais, são tradição, assim como tem costume de pessoas na Hungria, na França, no Brasil, na Argentina, na Mongólia, existem costumes da tradição judaica que não são nem Bíblia e nem propriamente tradição rabínica. Tá? Então, às vezes, quando a pessoa que vem de fora tenta entrar nesse cenário, ele não sabe bem onde está pisando, né? Porque é uma cultura muito antiga, é milenar, né? E ela tem variantes diferentes e aí é complicado lidar com isso sem um entendimento mais específico, né? Então, o que a gente pode ver aí na sequência de mais perguntas que aparecem aqui, né? Paulo Prado pergunta, né? Podemos dizer que a dinastia de Davi vem através de Maria, já que ela é engravida pelo Espírito Santo e não por José, judeu é judeu pelo ventre? Pode ser? Veja, na verdade, se você olhar com atenção, né, Lucas levanta uma genealogia com foco na vinda, na pessoa de Maria, e Mateus focaliza em José, que é o pai legal de Jesus. Agora vejam, os dois estão ligados a Belém, os dois estão ligados à tribo de Judá. Então, nesse sentido, por qualquer caminho da genealogia, tanto legal como propriamente da herança, que vem diretamente, digamos assim, de sangue, eles estão ligados a Davi. O Novo Testamento faz questão de apresentar isso. Então, de qualquer maneira, nós temos aí a herança vindo de Davi. Mospesh, lá de Moçambique, esta nova aliança é para todos ou somente os que creem? Essa nova aliança é estendida a todos, ela é aberta para qualquer pessoa, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então ela é aberta, né? Ela está livre, todas as pessoas são convidadas a ouvirem o Evangelho, mas é claro que a aliança só vai fazer sentido para a pessoa que crê. Né? Essa colocação aí, se o Talmud relata Jesus como filho de um soldado, ela é bastante controversa. Há uma
sugestão de que essa seja a interpretação, mas parece que é uma boa confusão em relação a isso. O que aparece lá na discussão do Talmud não se encaixa bem. Então, assim, popularmente se diz isso, mas não é o caso. Tem até uma live interessante de uma conversa de um judeu messiânico lá no podcast do Inteligência Limitada, né? Do judeu messiânico com um judeu de tradição rabínica, que entra bastante nisso, né? Mas a coisa não está muito clara nessa direção lá, né? A Keila também pergunta aqui como manter a tolerância nos últimos tempos com relação aos judeus também muçulmanos. Confesso ter um conflito imenso, meu esposo alemão, meus filhos também. Então, veja, a gente tem que fazer uma distinção aqui em que as nossas convicções e o nosso conhecimento da verdade não pode ser negociado em nome de uma pretensa tolerância. Então, a gente não vai diminuir o que a Bíblia fala sobre Deus, sobre Jesus, por causa de qualquer outra proposta de pensamento ou sugestão. Mas nós temos a responsabilidade de amar até o inimigo, se a gente é discípulo de Jesus. Então é difícil, né? Mas a gente deve pedir orientação a Deus e achar um caminho. E graças a Deus, na minha vida, tenho tido experiências interessantes e curiosas, tanto no contexto secular, como no contexto de gente de outras tradições cristãs, como gente de contexto islâmico, judaico, da gente conseguir conversar de boa. Eu acho que algumas coisas ajudam. Primeiro, que a gente não tem poder nenhum. Que às vezes a pessoa quer conversar com o outro, querer forçar para mudar a opinião do outro. Fica tranquilo, você não é o Espírito Santo, você não tem poder nenhum. O único que pode mexer no fundo do coração da pessoa é Deus. Então esteja tranquilo e confiante em oração. Segundo, fale muito da bênção de Deus na sua vida. Por que Deus, que Cristo é especial e valioso para você? E depois mostre uma empatia, uma simpatia pela pessoa. Se a gente trabalha dessa maneira, a gente tem uma possível condição de alcançar o coração da pessoa, né? A Carla diz: o Senhor escolheu o povo de Israel não por ser um povo especial, mas por ser um povo frágil para mostrar a grandeza do Senhor. Do mesmo modo, ele nos escolhe? Com certeza. Aliás, está explicitamente dito isso lá em Deuteronômio, né? Que Deus diz: olha, eu não escolhi vocês porque vocês são um povo especial. Não, pelo contrário, você era o menor dos povos, né? Não só Deus escolhe gente, tanto os próprios israelitas como os próprios gentios na sua fraqueza, mas escolhe principalmente com o foco deles não simplesmente serem especiais, mas que eles estejam na missão que Deus tem para eles. Israel deveria ser o quê? Luz para as nações. Deveria ser um reino de sacerdotes. É a ideia de Êxodo 19, verso 5. É a mesma coisa que nos alcança também de acordo com o apóstolo Pedro. Então, isso precisa estar claro para todos nós. Cristiane, interessante, porque Deus faz aliança se ele já sabe que vão quebrar. Pois é, né? Deus sempre nos chama a uma atitude de responsabilidade e liberdade. Esse é o grande desafio do pensamento bíblico, né? As pessoas geralmente acabam pensando com uma tendência assim meio totalitária no coração. Deus tinha que meio controlar tudo, determinar e fazer a coisa acontecer para que nada saísse do lugar. É curioso o tipo de raciocínio. Mas a Bíblia insiste que Deus não quer nos tratar como robôs. Deus não quer que você seja uma pedra a mais no universo da criação, não. Você é alguém que deve reagir diante de Deus a partir da sua disposição da vontade. Então, Deus nos chama a tomar uma atitude, isso nos convida a um exercício de liberdade e, ao mesmo tempo, de responsabilidade, o que de fato nos caracteriza como seres humanos autênticos. Então,
Essa situação é muito importante e valiosa, porque nós, se não tivéssemos possibilidade de cometer nenhum tipo de equívoco, a gente nunca amaria de verdade. A liberdade é irmã do amor autêntico. Quando a gente decide de fato, significa que essa decisão tem uma pertinência profunda na nossa vida. Então, Deus nos coloca em condição de fazer algo que pode muito bem se confirmar que nós podemos falhar e errar. Pastor, desde Gênesis, na queda, estava subentendida a vinda de Jesus. Não se pode separar o Antigo do Novo Testamento, certo? É verdade. Não quer dizer que Jesus está explicitamente, como algumas pessoas tentam, às vezes, colocar Jesus em certos versículos do Antigo Testamento, que não dá, né? Até no livro de Cantares o pessoal põe a cruz de Cristo no meio, e não é bem assim. Mas a ideia fundamental, né, que envolve o pecado humano, a, a intervenção divina e a redenção, e como isso se concretiza em Cristo, né, está desde o Gênesis com toda a certeza. Vamos lá, muita pergunta hoje aqui. Senhor, saíram essas alianças, foi grande misericórdia ou propósito? Né? Foram os dois, né? Uma coisa não se opõe à outra. Claro que Deus tem um propósito na construção da história, mas nisso também ele manifesta a sua misericórdia, né? A diferença contínua, a adoração diz, entre nova aliança e aliança renovada. Eu não entendi muito bem. A gente usa nova aliança para falar da nova aliança em Cristo, né, que temos no Novo Testamento. Agora, uma aliança renovada, no Antigo Testamento tinha a retomada, né, uma ratificação da aliança. Por exemplo, o pessoal quebra a aliança no episódio do bezerro de ouro, mesmo assim Deus mantém a sua aliança com a intercessão de Moisés e com a renovação da sua misericórdia diante do que esse povo poderia receber, né? Mas no Novo Testamento não existe a necessidade de uma aliança renovada, né? Carla, por que o Senhor prometeu uma terra que estava ocupada por outros povos? Por que Davi teve que empreender guerras de conquistas? A pergunta muito boa. Veja, a terra de Canaã não é bem assim que é uma terra ocupada pelos outros povos. Aquela área era uma área, vamos dizer assim, que é um corredor de passagem entre as grandes potências do mundo. De modo que quem dominava a região, em última instância, era o Egito, depois potências na Mesopotâmia e até mesmo os hititas. Quando Abraão chega na terra, vamos assim dizer, a terra meio que não é de ninguém, porque as pessoas que vivem nesse ambiente, a maioria deles está num contexto nômade pastoril, né? Eles estão andando de lá e para cá, vindo aqui, e você não tem o que a gente pode chamar de um país, de uma nação. Você tem pequenas cidades, ou melhor, aldeias, que vivem em comunidades de povos semelhantes e diversificados sem uma unidade política. Então, quando Abraão chega lá, ele vai viver na terra e passa a ocupar aí. E ali ele se torna alguém que habita essa terra. Por contingências complicadas, ele deixa essa terra, né, na verdade, e mais tarde, através dos seus netos, como é o caso do seu neto Jacó, que por causa desse momento de crise vai para o Egito. E aí o que a Bíblia apresenta é esse povo voltando para a terra de onde os patriarcas tinham saído. E nesse momento, quem tem o domínio na terra indiretamente, como a gente pode confirmar pelas cartas de Tel El Amarna, né, que foram encontradas, é o Egito. Por incrível que pareça, quando Israel entra na terra de Canaã, está entrando no quintal do Egito, que é o povo opressor que quis destruí-lo no tempo dos faraós. E aí o que a Bíblia diz? Que nesse momento, os povos que ocuparam aquilo, que no passado foi
a terra de Abraão, de Isaac e de Jacó, esse pessoal se corrompeu de tal maneira que a terra está a ponto de vomitá-los. Então, o que existe é um juízo de Deus sobre esses povos na retomada da terra da promessa para a terra de Canaã. Então, para a terra de Canaã para os israelitas. Né? E apesar da gente olhar esse aspecto, é interessante que a literatura bíblica tem uma outra questão em vista. Né? Ela tem a questão de que o personagem mais importante da conquista é Raabe, que é uma mulher que vivia num contexto de prostituição e que mostra uma fé completa, superior aos espias israelitas e que arrisca sua vida e, portanto, será para sempre lembrada como exemplo de fé na ocasião da conquista de Jericó. Então, o foco é a redenção de uma cananita nessa história da fé que vai ser lembrada de maneira especial, por exemplo, na genealogia de Mateus. Agora, Davi, ele estabelece o reino, né? E boa parte dessas conquistas davídicas é uma conquista que tem a intenção de consolidar o reino num ambiente de ameaça constante. Porque como a terra é um corredor, e ela tem povos de toda parte, e Davi está numa situação muito difícil por causa dos filisteus, que são um povo mais forte, mais poderoso, porque tem a tecnologia do ferro. Aí a gente vai ver como Davi consegue superar pela primeira vez os filisteus, que mataram Saul e o filho dele, Jonatas, e consolida o seu reino e estabelece uma relativa expansão limitada. Mas nunca foi proposta da parte de Deus que Israel se tornasse uma nação poderosa e dominasse os povos. A maneira como isso deve acontecer é o legado espiritual e de fé que chega a Israel, que deve alcançar todas as nações. Tá? Bom, pessoal, que a gente tem muita coisa aqui, eu vou pedir desculpa que eu não vou conseguir responder todas as perguntas. Né? Uma boa parte das perguntas tem a ver com a relação de tradição judaica e tradição cristã. A gente tem várias coisas no canal da IBNU que ajudam a entender isso, né? E outras falando sobre liberdade humana e soberania de Deus e liberdade humana. Tem um estudo inteiro sobre perspectiva calvinista ou arminiana no próprio canal da IBNU aqui, que você pode depois, né, olhar com calma, porque a gente não tem condições de responder todas as perguntas que muita gente aí dos nossos queridos está tão interessada em saber. Né? Mas é muito importante a gente ter essa postura muito fundamentada biblicamente, ter um coração marcado por misericórdia e amor de Deus e ter uma atitude conciliadora e equilibrada em relação às diversas posturas que às vezes são mal colocadas e geram tensões desnecessárias. Muito obrigado pela atenção de todos. Na semana que vem nós vamos ter mais, tanto quarta-feira como quinta-feira, as duas aulas que nos ajudam a entender muitas coisas. Peço desculpas por não ter conseguido responder todos os detalhes, né? Muito boa noite, um grande abraço a todos e que Deus nos abençoe na nossa caminhada de fé para a gente continuar, né, amando os irmãos e servindo a Deus com a vida e com o coração. Obrigado, boa noite a todos.